Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui para o nosso gostoso tratamento de saúde. Tem mais tratamento mais gostoso que esse, gente? Tem não, tem? Não é? Jesus nos abençoa nessa sexta-feira, que a gente possa cada vez mais aproveitar esses momentos, esses nossos encontros. Obrigado, Papai do Céu. Eu vou começar fazendo uma declaração. Pode? Eu te amo, Pai. Aprendi isso recentemente. Dizer que amo a Deus. Tem mudado muito o meu dia. Mudado muito. Dizer que reconheço a tudo que tenho aproveitado durante o dia. E aí, de vez em quando, eu solto ao longo do dia, várias vezes, eu te amo. Me conecta. Me traz para a realidade de que sou filho de Deus. Isso é muito bom, porque outrora, apesar de saber, eu não estava experienciando diariamente. Agora não, eu comecei a várias vezes ao dia experienciar. Parece que a gente faz um boot no automatismo do dia. Consegue entender isso? Tá bom, aí na hora que você olha uma coisa bacana, eu falo assim, eu te amo, Senhor. Como o Senhor é bom para comigo, para conosco. Eu te amo e nós também o amamos. Isso é muito interessante, né? Declaração feita, declaração de amor feita. Nós vamos ao nosso encontro, ao tema de hoje. Um tema saborosíssimo, que está neste livro, Os Prazeres da Alma, Coragem. E a perguntinha da noite, coragem é um prazer? Coragem é um prazer da alma? Vamos aumentando aí a percepção. Somos corajosos? Somos. Somos muito corajosos. Vou contar um casinho aqui antes da gente começar. Muitos aqui devem conhecer o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Já viram falar? Um mineirinho que é juiz de direito e traduziu do hebraico direto para o português o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, uma pessoa, qualificada que a gente tem no nosso meio, trabalhador sensacional. Ele contou que ele estava numa reunião mediúnica. Todo mundo aqui sabe o que é uma reunião mediúnica, né? Estava numa reunião mediúnica e nessa reunião se manifestou um espírito, tratando ele de irmão. E ele falou, oi meu irmão. Aí ele falou, não, mas eu não sou irmão desse jeito, não. Eu sou seu irmão mesmo. Eu falei, não é mesmo, porque eu sou filho único. Aí o espírito virou para ele, pergunta a mamãe. Terminou a reunião, ele pegou o telefone. Mãe, eu tenho irmão. Aí ela, filho, deixa eu te contar uma coisa. Vocês eram gêmeos. E ele sobreviveu alguns minutos, assim, mal uma hora. Então, eu nunca achei necessidade de contar isso. Ai. Passa-se uma semana, na reunião seguinte, quem conta isso é ele, viu, gente? Na reunião seguinte, manifesta-se o irmão. Aí ele, e aí, Haroldo? É o seu irmão que está conversando com você? Aí ele, eu tenho um irmão mesmo, minha mãe confirmou. Ah, tá. Agora pergunte, por que eu não fiquei? Pergunta boa? Por que eu não fiquei? Aí o Haroldo, por que você não ficou? Deixa eu te explicar. É porque você estava com medo de reencarnar. Sem coragem. Reencarnar é para corajosos. Tem que ter muita coragem. Tem muito espírito que não tem coragem para estar aqui. Porque é momento de provas, questionamentos, situações conflitantes. A gente sabe que estar na carne, a gente passa por isso
milhares de vezes ao longo do dia. Um dia a gente tem um monte de prova. E aí, eu falei que ia com você. Aí você confiou em mim, eu dei a mão para você e nós dois entramos no útero materno. E eu fui até o momento de você nascer. Bacana isso, né? Coragem. Nós que estamos aqui nesse corpo, somos corajosos. E com esse conhecimento, nós não devemos abreviar, viver esses nossos dias no sentido de sermos completistas. Porque ninguém nasce sem um roteiro. Roteiro que muitas das vezes somos nós que participamos dele. Os espíritos que estão na erraticidade, mais lúcidos, eles costumam participar da reunião de reencarnação que a gente vai participar. Costuma participar. Aqueles que não têm conhecimento, alguém terceiriza, alguém intercede por ele. Percebe que, para que ele continue a caminhar melhorado, com mais sabedoria, o único caminho é a reencarnação. Então, alguém patrocina, intermedia essa reencarnação. Nós que estamos aqui, provavelmente nós participamos deste processo e escolhemos. Eu acho tão bonito isso, porque isso é uma das questões da misericórdia divina. Nosso Pai, que nos ama, ele nos dá a opção de escolher. Opção de escolher, até certo nível, né? Até certo nível. Nós escolhemos. Não escolhemos vestir roupa, escovar dente, né? Quem a gente vai namorar, quem a gente vai casar. A gente não escolhe tudo. Escovar dente, escolhe onde vou morar, o que eu vou estudar, qual o emprego. Eu não escolho o tempo todo. Eu escolho o tempo todo. Eu não sou fruto hoje das minhas escolhas? Ninguém me obriga. A gente pode pedir demissão na hora que a gente quiser. Ninguém obriga a gente a nada. Sim, Júlio. O nome do barulho do céu. Então é o espírito elevado. Essa informação não tem na narrativa dele. Ah, não tem. Só sabemos que ele estava sem coragem e deve ser do grupo que ele estava lá. E ele falou assim, eu não quero, não, eu vou com você, eu te ajudo. E aí ele aceitou a ajuda e ele passou por todo esse processo. Eu acho que tem alguém que tem sim a moral. Júlio e amigos, quando nós estamos na erraticidade, desencarnado, nós somos mais corajosos. Quando a gente está fora daqui, é tudo. Não, eu dou conta. Na hora que a gente vai fazer lá a nossa listinha, né? Você vai encarar esse pai? Vou. Quando a gente está na erraticidade, a gente topa. Você vai encarar esse país? É moleza. Moleza, eu dou conta. Agora, na hora que a gente entra no corpo, que a gente não tem a lembrança de tudo, aí é que a coisa fica difícil. Aí a gente pergunta, por que eu não lembro? Por que eu não lembro quem foi mamãe, quem foi papai, quem foi a esposa, quem foi os filhos? Por um motivo muito simples. Nós não sabemos perdoar. Nós não sabemos perdoar. Se a gente lesse a ficha corrida daquele que vai nascer no nosso lar, a gente não teria coragem. Eu brinco, né? Se minha mãe soubesse quem eu sou, ela não ia dar de mamar de jeito nenhum. Se ela lesse meu manual, não ia me dar de mamar mesmo. Por isso que a gente não vem com essas informações. Por isso que a gente não lembra. Mas a gente percebe a nossa dificuldade com A, B e C. Tem filhos que adoram a mãe, detestam o pai. Tem filhos que amam o pai, mas detestam a mãe. O pai é um cara carinhoso, um cara atencioso, não é assim? Mas não bate.
Nós que estudamos o Evangelho e a doutrina dos Espíritos, claramente a gente já sabe. É uma prova, é uma expiação. Conviver com aquele que eu tenho dificuldade. Claro que é. Jesus, ele já falava isso pra gente, só que a gente não entendeu. Ele fala assim, lá no seu Evangelho, se teu olho é motivo de escândalo, arranque-o. Para não entrar na vida, reencarnar, para não entrar na vida com esse motivo de escândalo. Se tua mão é motivo de escândalo, arranque-a, para não entrar na vida com essa mão que é escandalosa e, quando estiver encarnado, não utilize ela para o escândalo. Jesus já falava isso no seu Evangelho há 2000 anos. Está lá, procurem lá direitinho, se não me engano, Evangelho de Lucas. Erraticidade, preparar para reencarnar. Bacana isso quando a gente começa a ter esse entendimento. A gente começa a ter mais coragem, mais disposição, mais respeito por aqueles que estão com a gente. Minha mãe tem 85 anos. Ontem, cheguei na casa dela, ela já estava dormindo. O cobertor do lado assim. Aí eu peguei o cobertor, cobri ela, olhei para aquele corpo e lembrei daquele espírito que me acolheu. Porque ela me tolera a vida toda, viu, gente? A minha mãe e meu pai me toleram, ambos estão aqui reencarnados, a minha vida inteira. Tudo que eu fiz, esses dois sabem e me acompanharam. Então, não posso mais deixar de ser carinhoso pelo meu conhecimento, pelo nosso conhecimento. É um espírito, né, no caso lá, os dois, que me acolheram. Então, eu sou o devedor. Consegue entender esse bom sentido do devedor? Tem um bom sentido, não é quanto que foi para me criar. Não, não é isso. Porque o amor, o carinho, o devotamento que eles tiveram para comigo, não tem como pagar nunca. Por isso que um dos itens dos 10 mandamentos é honrai pai e mãe. E eu acho muito interessante isso, porque lá não está escrito amai. Prestaram atenção? Lá está escrito honrai. Porque amar é um relacionamento, não é? A gente ama aquele com a qual a gente se relaciona. Agora, eu olhando para aquele pai, para aquela mãe, porque tem mãe, gente, de 9 meses. Não tem? Mãe de 9 meses. Pariu, não quero saber. Tem pai de 2 minutos, né? Vezes, não quero nem saber. Mas, independente do time, eu preciso agradecer, eu preciso honrar. Porque sem esses 9 meses, esses 2 minutos, a gente não estaria aqui. Se foi forçado, se não foi forçado, isso na hora que a gente chegar na erraticidade a gente discute. Mas nesse momento aqui, a gente precisa honrar pai e mãe. Eles foram corajosos para conosco. Corajosos. Meu pai e minha mãe, eu falo assim, nossa senhora, sofreram demais. O pessoal perde o meu anjo da guarda. Só perde para ele. Aí a gente precisa ter coragem, é sim, um prazer da alma. Ser corajoso, enfrentar a reencarnação, mas com os ensinamentos do Evangelho. Consegue entender como é que a gente precisa caminhar? Nós temos Pai, nós temos bons amigos, nós temos um Cristo que nos tutela a caminhada. Ninguém estaria aqui se Deus não estivesse na história. Imagina, vamos tirar Deus da história. A gente ia pisar onde? Deus, que eu falo, o Criador, a inteligência suprema, tá, gente? Você pode chamar ele de batata, de beterraba, de ventilador. Nome não importa nessa história. O que importa é o meu entendimento. Eu não estaria aqui se alguém, há bilhões de anos, não criasse um planeta. Ponto. Isso eu não vou discutir.
Até porque a minha inteligência vai até um certo limite. Eu gosto de brincar com isso, porque alguns anos atrás eu vi um relato muito curioso dos oftalmologistas, um congresso mundial que aconteceu na Europa, e eles, no final do congresso, eles soltaram uma nota que não existe nenhuma mente no planeta Terra, nenhuma empresa no planeta Terra capaz de fazer o olho humano. Não tem. Não tem nenhuma empresa, nenhuma inteligência capaz de reproduzir o sangue. Vocês já pensaram nisso? Não tem. E olha que tem A, B, O, não é assim? Não tem uma variedade? E quando eu olho para isso, eu falo assim, tem que ter uma inteligência. Tem que ter uma inteligência. Hoje de manhã a gente estava lá em casa estudando sobre o ouro. A função do ouro no corpo humano. Fiquei admirado. Nós carregamos ouro em nós. Tem função, tem necessidade pra gente. Aí a gente fica, cada vez que a gente aprofunda nisso, eu fico mais e mais admirado dessa inteligência. E é bacana que tem uma frase antiga que fala assim, pouca ciência, pouco conhecimento, tá, gente? Pouco conhecimento nos afasta do Criador. Muita ciência, muito conhecimento nos aproxima. Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu me debruço sobre algumas coisas, mais eu entendo que existe uma força, uma inteligência, que é muito carinhosa e amorosa. Carinhosa e amorosa. No Livro dos Espíritos pergunta-se, na questão número 1, que é Deus? Aí os benfeitores respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí mais à frente pergunta assim, o que é o Espírito? Eles respondem, princípio inteligente que povoa todo o universo. Nas duas respostas tem uma palavrinha em comum, não tem? Nas duas respostas, a palavrinha é inteligência. E aí quando a gente vai na Bíblia, a gente vê lá, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Qual é a imagem e semelhança de Deus, gente? A inteligência. A inteligência. A gente pega um monte de mineral, ó, o que a gente costuma fazer? Não é assim? Mas o mineral vem de quem? Essa me pega sempre, né? Pega sempre. Outro dia a gente estava fazendo a evangelização infantil, aí nós perguntamos para os meninos, né? Procura aí no Google quem fez o limão. O limão. Não tem. Não tem. Por que não tem? Por que não tem? Quem é que fez um produto, que é o limão, com todas as suas potências? O limão não é um produto sensacional? Não serve para inúmeras coisas? Quem foi que colocou tudo ali? Quem foi que pôs aquela tecnologia? Eu gosto de chamar de tecnologia, é legal isso. Quem pôs toda aquela tecnologia dentro do limão? A couve. Né? E outra coisa, sabe o que eu acho legal do limão? É que toda aquela tecnologia, ela só funciona em conexão com o nosso corpo. Não tem que ter isso também? Porque o limão lá no pé não resolve os meus problemas. Quando eu faço essa conexão, aí sim, essa tecnologia acontece e nos faz cada vez melhores, mais saudáveis, que é outro ponto interessante. O objetivo de Deus na criação de toda a obra é que a gente seja cada vez mais sadio, saudável. Aí a gente lembra de outra frase que eu gosto muito, que é mente sã, corpo são. Velho, é isso, né? Mente sã, corpo são. Dando para nós a referência da inteligência. Boa inteligência, condução do corpo, sadio. Né?
Ai, se eu entrar nisso aqui, eu vou que eu adoro esse assunto, né? Mas vamos voltar à nossa coragem por Hamed. Obrigado ao Francisco do Espírito Santo, obrigado ao Hamed. Coragem, ele começa assim: não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Amar gera riscos, gente? Gera. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. E ele continua dizendo assim: a palavra coragem vem da raiz latina cordis, que significa coração, sede ou centro da alma, da inteligência e da sensibilidade. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro, a voz do coração. Ele aqui não está se referindo ao órgão físico, viu, gente? Não está se referindo ao órgão físico. Coragem não é arrogância ardilosa, determinação astuta ou agressividade. Ela é, na realidade, a certeza íntima que se demonstra na moderação dos atos e atitudes, na firmeza de caráter e no desempenho perseverante de uma atividade. Muitas das coisas que a gente faz diariamente precisa de coragem, mas não precisa de um equilíbrio, de saber dosar? É necessário coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos. Essa parte é difícil. É necessário coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos. Porque muitas das vezes a gente terceiriza. Ah, não, eu estou com um problema no dente, porque a pasta de dente não é boa. Porque a escova não é legal. É necessário coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos, para suportar a vontade de retrucar de acordo com as ofensas recebidas, para sentir e fazer as coisas que acreditamos serem certas para nós, ainda que o medo da rejeição e da discriminação nos ameace, para aprender a dizer não, entre aspas. Precisamos ter coragem para dizer não. Isso é interessante, que uma das pessoas que mais precisa escutar não somos nós. O Telmo precisa dizer não para ele. Já contei para vocês que eu ando de moto e eu adoro velocidade. Então eu preciso dizer para mim não. Gente, como é gostoso aquele ventinho. Adoro. Eu preciso dizer não para mim, para o meu bem. É um não amor. Vocês conseguem entender que esse não é um não que eu me amo? Eu me quero bem? Não é? Não é um não para mim, para que eu continue? Então eu preciso dizer não para mim. A vida não é desembestada. Não. Olha o não aí. A vida é boa para aquele que consegue viver corajosamente dentro de uma boa vida. E ele continua dizendo: impedindo que passemos a vida inteira sendo usados ou explorados. E aí eu não para fora. Preciso dizer não a várias cenas da vida. Eu gosto muito, acho que eu já contei aqui, mas eu vou repetir. Aquela cena do piloto de avião, de caça. Para ser um piloto de caça, não é necessário ser muito inteligente? Você tem que estudar muito, não é assim? Precisa. Aquele rapaz faz todo o curso, consegue aquela qualificação e pega aquele avião e segue as ordens do chefe. Levanta voo, passa sobre uma comunidade e solta a bomba lá.
Isso é inteligente? É. Ele está certo? Tá. Para nós, olhando aqui, não. Mas para ele, dentro dos saberes dele, ele está fazendo o correto, porque todo mundo faz isso, né? Assim, faz o curso, passa, pega o avião, enche de bomba e vai lá e solta. Não é normal isso? Para eles lá não é normal? Até que um dia ele desperta, o sentimento aflora. Porque antes ele estava trabalhando só a razão. Aí ele começa a sentir, poxa, eu tenho mãe, eu tenho irmão, eu tenho família. Aí ele olha e fala assim, mas eu estou estragando, matando aquela família, aquele povo. Ele acorda de manhã, vai para o trabalho, senta ali no cockpit, né? Não sei se é esse o nome, senta ali. Aí o chefe vira assim, pode ir. Aí ele, o que eu estou levando? O chefe fala, ué, o que você está levando? Bomba. Ah, não vou levar não. Não vou levar não. Como é que é? Vou te mandar embora. Pode mandar. Rua, não tem problema. Ah, é? Eu vou te matar. Pode me matar. Muda tudo quando nós aprendemos a ver a vida realmente. Ele estava certo até aquele dia. A partir daquele dia, ele também continua certo. Porque cada um de acordo com seus saberes. E nós precisamos estudar, que é a parte da ciência, para que a gente perceba se todas as nossas ações não estão naquela ação da bomba ou sem a bomba. Nós precisamos olhar para nós. O Espiritismo, ele traz esse complicador. Porque eu não estou aqui, o Telmo não está aqui para mudar ninguém. O Telmo está aqui para trabalhar as dificuldades dele. Eu estou conseguindo com a moto. Esse é o complicador. Nós não vamos sair daqui com a recomendação da espiritual, muda a esposa, muda o fulano, muda o país, muda isso. Não! Transforme-se numa pessoa de bem. Ame a você, cuide de você. Aí quando a gente sai do tratamento, eles dão uma dica, né? Cuidado com o que você come, com o que você bebe, com o que você pensa. Eles vão dando umas dicas pra gente poder fazer esse movimento que é individual. Gente, isso é complicado. Porque a gente quer salvar todo mundo. Não é verdade? A gente quer proteger todo mundo, que é bom, é uma ação boa. Mas eu posso e devo salvar, ajudar o outro com o meu exemplo. O Cristo, quando veio, ele não foi exatamente isso? Ele deu o exemplo. Tem 2000 anos que esse exemplo está aí. A gente precisa despertar para isso. Né? Exemplo dado, voltemos à nossa lição. Para ver as coisas pelo lado bom, esperando sempre uma solução favorável. Para não aceitar responsabilidades que não são nossas, mas de amigos ou parentes imprudentes que se omitem em executá-las. Hamed diz mais: a criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos e é enfrentar o desconhecido. Ela, a coragem. Sim? Essa frase que você falou, eu acho que é uma frase bem difícil da gente entender até que ponto a gente tem essa responsabilidade de acreditar ou não. Eu queria que você falasse um pouco isso pra gente. Eu acho ela bem polêmica. A criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido. Aquele parte do conhecimento de cada um. Sair da cama é perigoso, viu, gente? Não sei se vocês estão sabendo disso. Sair da cama é perigoso. Estar no corpo é perigoso. Anterior?
para não aceitar responsabilidades que não são nossas, mas de amigos ou parentes imprudentes que omitem em executá-las. Ele está falando aqui a necessidade da coragem para vivermos a nossa parte e deixar o outro viver a dele. Tem um monte de frase que eu gosto, aí eu vou espalhando para vocês. Deus faz quase todas as partes, menos uma. Vocês sabem qual é? A nossa. Deus facilita, ele põe uma autoestrada, pavimenta, põe planta, põe sol, põe isso, põe aquilo, arruma tudo para nós. Mas somos nós que temos que fazer isso. E quando a gente tenta pegar pelo braço aquela pessoa que não quer, a gente vai ficar frustrado, a gente vai esquecer da gente, que é um perigo. Nesse movimento bondoso que a gente quer sempre ajudar o outro, a gente esquece da gente. Não podemos esquecer da gente. A gente tem que auxiliar. Diga, querido. Até porque não fala de executar tarefas, ou fazer as coisas que o outro, cada um faz. Sim. Cada um de nós já vem com a sua trajetória. Sim. E muitas vezes as pessoas se acomodam porque o meu irmão vai fazer isso para mim. Você favorecido, né? Fulano, se acomoda e a gente acaba, às vezes, querendo fazer aquilo que vai para o outro. Sim. A gente, mas é um ato bom. A criança, né? Estou vendo os meninos aí. A gente precisa assumir responsabilidades por eles. No Livro dos Espíritos fala que até os 18 anos. É a responsabilidade do pai e da mãe educar aquele filho nas leis divinas. Consequentemente, nas humanas também. Mas em primeiro lugar, as leis divinas. Mas tem uma parte que cabe a ele. E eu tenho que dar espaço para ele fazer isso. Mas quando você fala, por exemplo, honrar pai e mãe, Sim. mas é muito complicado, e a gente vê isso em várias famílias acontecer, é justamente quando os pais envelhecem e deixam vários filhos. Sim. Em tese, se ele teve, por exemplo, 2 filhos ou 3 filhos, a responsabilidade é igual para cada um. Se ele teve 2, 50% para cada um. Não é assim que funciona. Não é assim, não. Essa conta é muito materialista. Mas por que isso acontece? Por causa do amor. Por causa do sentimento. Você percebe que aquele pai, aquela mãe, aquele vô, aquela avó, aquele tio, aquele irmão, não precisa passar por aquela dificuldade. E aí você, muitas das vezes, larga a profissão, larga isso, larga aquilo, para estar junto. O cuidar. Jesus fez isso também. Ele largou uma posição e veio nos ajudar. Não, mas um parágrafo para justamente dizer não. Esse é o ponto que é difícil. Até quando tem que dizer não, até quando tem que dizer não. E aí vai do coração. Porque o não para mim é um tanto, o não para minha irmã é outro tanto. Meu pai tem 90 anos, mora sozinho. Para mim chegar lá é 1 hora. Ele não quer morar com a gente. Vocês são muito chatos, não aguento vocês não. É a resposta dele pra gente. Aí outro dia, o médico não quis atender ele sozinho, aí ele me ligou. Você vem comigo, médico chato, não quer me atender. Vou, pai. Fui com ele e tudo, aí eu falei, então eu acho que eu posso aproveitar esse gancho. Durante a consulta, eu falei, doutor, você não acha que ele, né, nessa altura do campeonato, não devia estar morando com um de nós? O médico estragou meu esquema. Enquanto ele der conta, ele tem que morar do jeito que ele quer. Eu falei, pô, doutor. Aí ele ficou mais feliz ainda, né? Eu amo esse médico. O tiro saiu pela culatra. Mas cada um tem a sua quantidade. Vou fazer uma confidência. Meu pai me batia muito quando eu era pequeno. Eu tenho marcas... Eu tenho marcas de couro, tá? Mas era o que ele sabia fazer. Hoje, eu olho para ele e agradeço. Passei anos para chegar nisso, viu, gente? Não é automático, não, tá?
o estudo, reflexão, percebendo todo o movimento dele a meu favor. Hoje, na hora que ele me chama, eu vou. Tenho a percepção disso. E não vou socorrer o meu pai. Acho que isso é o mais legal. Eu vou socorrer um espírito, filho de Deus, que me ajudou. Então muda um pouquinho essa percepção da ajuda. Por que eu tenho que estar com ele? E eu sei, não estou fazendo negócio não, mas eu sei que eu vou ganhar uns méritos, uns bônus horas, né? Não estou fazendo negócio, mas eu sei que o bem é retribuído com o bem. Essa conta é divina. Essa conta é divina. Então a gente precisa ter essa percepção. E aí, se você não dá conta, fale não. Se você dá conta, supere essa condição. Diga, amigo. Para você tratar seu pai dessa forma, precisou de muita coragem. Muita coragem. E você sabe o que é interessante? Eu chego lá, vou fazer as coisas, ele vira para mim e fala assim, você é burro demais, você não sabe fazer nada. Mas a minha vida toda eu escutei isso já não dói mais. Antes era uma facada. Gente, hoje eu olho para ele e falei, tudo bem, pai, como é que o senhor quer que faz? Assim. Pai, não vai dar certo. Faz. Eu faço. Faz assim agora. É o jeito que eu tinha falado. E aí, tudo bem. Sabe, tudo bem essa reflexão com ele, esses momentos com ele, para mim são momentos divinos. Porque eu não sei hoje, entendendo essa nossa caminhada espiritual, eu não sei o que eu aprontei com ele. Isso é que mais me deixa de pé atrás. Eu não posso voltar a esse ciclo. Ele fez, eu faço. Ele fez, eu faço. Eu não quero mais, eu quero sair dessa. Deixa ele fazendo. Agora, eu não quero mais fazer dessa forma. Então, eu vou estar do lado dele, numa boa, dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu dou conta, e vou caminhando com isso. E, bola pra frente. Diga, Neidinha. Eu trabalhei muito também quando era criança. Praticando. Sim. Meu pai morreu no cedo. Eu até comecei a acreditar. Eu tinha uma carregada. Sim. Mas eu não merecia. Eu não merecia pegar. Achava que ela me batia. Sim. Ela sabia ensinar. Ensinava batendo. Jogava comida, também. Era. Porque tempo valia tudo. Eu princípio aquilo revoltava. Eu não me batia tanto, achava que eu não merecia. Fazia as coisas erradas, eu só queria ensinar a bater. Quando eu entrei para o o que será que eu fiz? Correndo com outros é a ciência, o conhecimento, gente. O conhecimento muda o nosso coração. Porque ele não pode ficar só na mente, ele precisa descer, eu preciso sentir. Eu preciso sentir. Jesus veio aqui para ensinar a gente a sentir. Ele não vem ensinar ninguém para evoluir, não. Ele vem ensinar a gente a aprender a amar. Porque é esse danado desse amor que a gente está afastado. Por isso que eu comecei a nossa conversa falando a minha declaração para Deus, eu te amo. Porque eu preciso aprender a amar. Eu preciso ter essa relação com todo mundo. Não é só com um que me agrada ou com o outro que não me agrada. Eu não posso ter essa distinção. A minha consciência exige que eu tenha um caminhar. É um exercício enorme, viu, gente? Exercício enorme para que a gente tenha e realize isso. É muita coragem. Para isso a gente precisa estudar, conhecer. Só esse conhecimento é que me deixa mais leve. Aí aquele não que outrora eu falava duro, eu até falo não, mas depois eu faço sim. Tem uma parábola que Jesus fala isso, né? O pai pede para um dos filhos ir trabalhar, e aí ele fala que vai e não vai. Aí pede para o outro, né? Vai e faz. Tem essa colocação? Como é que a gente precisa trabalhar esse não? A gente precisa trabalhar isso. Tá? Quase esclareci, né? Eu sei disso, quase. Diga, Dudu. Não, inclusive acontece muito no nosso meio. Sim. A gente tem algumas pessoas no nosso meio. Esse não. Eu quero que o outro faça o que eu quero. Não é assim. Assim, não faça. Você já tem um menor? Sim. Assim, seus irmãos não têm que fazer o que você quer. Eles fazem o que eles querem fazer. Se eles não fazem o que você quer, é sim, sim, não, não. Faça uma prece por eles.
Mas você mandar eles, você vai adquirir o ódio deles. E isso nos acontece. As pessoas não nos dirigem pedindo ordem. Assim, hoje eu tenho meus irmãos que falam assim, ó, sabe que naquela época que você está? Hoje cada um faz o que está. A mente, né? O coração. Então, sim, não. Você vai, não vou fazer. Pois é. Você vai ter que, não vou. Isso acontece às vezes, até aqui de brincadeira, o Marília fala assim, você não estou com vontade de comer as colunas. Mas eu acabo fazendo. É a forma. É por isso que eu falo. Esse mandar, você disse anteriormente, eu tenho que cuidar, é de mim. Sim. O outro eu posso auxiliar. Jamais mandar. E quando Jesus, gente, ele sempre cuidava de si, mas ele sempre se dobrava para o auxílio do outro. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente precisa usar. Não pode guardar. Se eu tenho conhecimento, eu sei que aquele meu irmão, aquela pessoa, ela tem dificuldade, ela só sabe mandar, eu preciso achar uma forma de fazer aquilo que muitas das vezes ninguém consegue fazer, tem que ser eu. Não tem isso? Em casa é assim. Tem coisa que as irmãs, somos 3, 2 meninas e eu, tem coisa que as meninas não vão fazer. Eu já aceitei, sou eu mesmo que tenho que fazer. Então, tudo bem. Não vou cobrar delas. A gente precisa ter esse feeling, né? De perceber o que me cabe e o que cabe o outro. Tem vezes que eu falo não também, tá? Aí o Hamed fala mais. A criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido. Ela, a coragem, solta o passado e deixa o futuro vir a ser. Isso é bacana. O futuro é uma semente de possibilidades. O passado ficou para trás. Devemos deixá-lo passar. O presente nada mais é do que um deslocamento em direção ao futuro. A todo instante o presente está se tornando futuro e o passado indo embora. Bacana isso, né? Não é? Pode repetir? Ela, a coragem, solta o passado e deixa o futuro vir a ser. O futuro é uma semente de possibilidades. O passado ficou para trás. Devemos deixá-lo passar. O presente nada mais é do que um deslocamento em direção ao futuro. A todo instante, o presente está se tornando futuro e o passado indo embora. Nós temos um problema sério na nossa caminhada, que é o nosso subconsciente. Nós dependemos muito dele, para o coração bater, para o pulmão funcionar, para a gente se alimentar, para a gente andar. Passado é interessante, as vivências que nós tivemos, muito importante para isso. Mas ele tem que se colocar no lugar dele. Tem que se colocar no lugar dele. Ele não pode ficar presente. Passado, passado. Presente, presente. Eu gosto muito de comparar o passado com aquela olhadela que a gente dá no retrovisor quando está dirigindo o carro. Passado, você dá uma olhadela e volta para o presente. Você não pode ficar olhando o tempo todo para o passado. Você tem que voltar para o presente. E o presente é maravilhoso. No presente, você pode direcionar para onde você quer ir. O passado, você não pode mexer nele. Agora, você pode aprender com ele. Aprenda com ele o que foi bom, o que não foi bom e aplique no presente para transformar um futuro num futuro melhor. Nós precisamos ter essa percepção. Ah, eu fiz isso. Tá bom. Foi bom? Repita. Não foi? Abandone. E Jesus traz isso para nós. Vocês lembram lá da passagem da mulher adúltera? É assim? Passagem da mulher adúltera? Ele vira e traz para a gente aquela percepção. Põe todo mundo para refletir. Gente, eu acho isso sensacional. Aquele que usa da sua inteligência, reflete sobre as coisas, ele deixa de passar por dificuldades. Jesus fala isso. Cadê aqueles que te condenam? Aí ela fala, Senhor, foram embora.
Ele fala assim: eu, um Cristo, que sei, que conheço, também não te condeno. Porque a condenação não serve para nada, a não ser para pôr peso nas costas do outro. Ah, você é assim, você fez isso, só complica a cena. Aí Jesus dá a aula para todos nós, né? Há 2000 anos que essa aula está aí posta. Vá, caminhe, siga. Não para também não, né? A ideia é tão bonita isso. Não para não. Vá. E não repita os equívocos que você tinha. Gente, ontem, quinta-feira, quais foram os nossos equívocos? Se a gente olhar, enche a mão, viu? Enche a mão os nossos equívocos de ontem. A gente precisa analisá-los e ter ações novas, com base nesse erro, que se torna uma experiência e hoje vira uma oportunidade de não repetir aquele fato. Passado, lá. Experiência criada, aqui. Oportunidade, deixe-me vivê-la. E um futuro escrito de forma diferente. Ele continua dizendo: todos nós estamos constantemente enfrentando coisas ignoradas e desconhecidas. Correr riscos indica a probabilidade de insucesso em função de ocorrências que muitas vezes escapam de nossas mãos, pois não dependem exclusivamente de nosso empenho ou vontade. Isso é muito curioso, porque muitas das vezes a gente tem a coragem de fazer alguma coisa e dá errado. Isso quer dizer que eu não vou tentar mais? Não. Eu não controlo tudo. Eu preciso ter essa humildade. Eu não controlo tudo. Os meus projetos, que são no papel, na mente, maravilhosos, dependem de um monte de coisa. E se o meu projeto não estiver de acordo com o projeto divino? Vai falhar. Eu preciso entender isso. Eu entro naquela carreira, né? O casamento, né? Eu entro naquele propósito, a carreira profissional, dirigir, pode ter um acidente, pode ter assim. Eu entro naquilo com coragem, mas pode dar alguma coisa errada, mesmo eu fazendo tudo correto. E ele traz uma questão do Livro dos Espíritos, a 711, que pergunta assim: o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Bacana, né? O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Aí os benfeitores respondem: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Tudo que há no planeta Terra é para que a gente viva e viva bem. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. Conseguem perceber a profundidade disso? A nossa proposta de sermos santo como santo é nosso Pai, que está lá no Velho Testamento, sede santo como santo é o vosso Pai. Se ele determina isso como meta, ele também tem que atender todas as situações que a gente vai precisar ao longo desse caminho. Todas. É isso que eles estão respondendo para a gente. E aí ele continua dizendo assim: ao utilizarmos os bens da terra, nos sentiremos temerosos e vacilantes diante dos riscos da vida. Mas esses perigos são muito valiosos para que possamos amadurecer. Lembremos-nos de que errar faz parte do crescimento, pois é uma consequência da necessidade de viver. Sempre que tomamos consciência de nossos erros, chegamos mais perto da verdade. Isso é bonito, né? Sempre que tomamos consciência dos nossos erros, chegamos mais perto da verdade. Perguntinha íntima: a gente erra muito? A gente erra muito? A gente é bonzinho? Tem certeza disso? Pergunte para o outro. Tem uma coisa muito interessante, né? Imagina que a gente fosse candidato a presidente. Será que a nossa família votaria na gente? Conhecendo a gente do jeito que a gente é? Tem casos assim, né?
candidatos e candidatos que não teve nenhum voto, nem ele votou nele. A prepotência é tamanha de achar que é bom, que eu não, nem preciso votar em mim, porque todo mundo vai votar em mim, então eu nem preciso me dar o voto. Aí ele teve um voto só. Aí chega em casa, oi mulher, você não votou em mim não? Será que a gente conseguiria os votos dentro da nossa casa? Então, quando a gente pensa na nossa assertiva, nossa equívoco de sermos bons, será que as pessoas validariam isso? E tem uma coisa que é interessante, toda vez que eu vou fazer uma análise da minha bondade, da minha assertiva, eu sempre olho para o Cristo. Eu sempre tomo bomba. Então eu não sou. Eu olho como é que ele agiria naquela cena. Não é igual a que eu fiz. Não estou fazendo certo. Por isso que ele é o nosso guia e modelo, nossa referência. Amigos, todo mundo aqui tem uma ideia de Jesus o Cristo, não tem? Vamos lembrar dela, dessa imagem? A minha imagem, quando eu penso, eu vejo o Telmo ali. Vocês conseguem fazer esse exercício? Futuramente, que seremos? Um Cristo. Ele fala isso. Ele fala isso. Não, faltam uns 15 dias só, Dudu. Vocês não acham, não? Para a gente virar um Cristo, não faltam uns 15 dias? É dias celestes, viu, gente? Mas eu olho para ele e vejo o Telmo no futuro. Isso me dá um norte para que eu viva os meus dias. É a minha referência de vida. Ele fala isso no seu evangelho. Vós podeis, presente, fazer o que eu faço e muito mais. No livro dos Espíritos, quando viram, eu falei assim, qual é o guia modelo que Deus nos enviou? Eles respondem, vede, tem umas traduções que é bacana, vede Jesus. Então, eu sei que eu vou chegar lá. Do mesmo jeito que um abacate sabe que vai dar melancia. Abacate dá abacate. Se nós somos filhos de Deus, nós seremos um Cristo. Eu tenho essa certeza. Eu não tenho fé não, viu gente? Não tenho fé não, eu tenho a certeza. A certeza é, eu sei. Eu sei. E eu caminho para isso. É isso que me move. Todo dia, quando eu acordo, eu falo assim, hoje eu vou dar mais uma mexida, não é nem um passo. Vou dar uma mexida para alcançar esse meu objetivo. E aí o meu dia se torna um dia bom. Com um monte de coisa que não é boa acontecendo na minha vida. Com um monte. Eu falo para mim, eu vou caminhar para esse objetivo. Cansei de dar voltinha. Consegue entender isso? Cansei de fazer curvinha. Não, papo reto. Papo reto. Gente, não sou santo, vocês estão vendo que eu não sou santo. Eu pelejo o dia inteiro. Mas eu preciso ter um alvo. Eu preciso ter um alvo. Gente, nós estamos vendo aí as Paralimpíadas. Vai ganhar mais medalha de ouro do que dos normais, né? Vai ganhar muito mais. E aí tem um rapazinho, Gabrielzinho, aqui de Santa Luzia. Na última Paralimpíada em Tóquio, ele ganhou 2 ouros e 1 prata. Ele foi de novo. Falou assim, eu vou transformar a prata em ouro. Ele não tem os 2 braços e as 2 pernas dele é toda retorcida. Objetivo. Nós precisamos ter. Capacidade não nos falta. E a gente precisa despertar para isso. A gente precisa fazer esse movimento todo dia. A gente precisa colocar pilha na gente. E parar de sobreviver. Chega disso. Comer, beber, dormir, reproduzir. Chega disso. Os nossos irmãos em desenvolvimento, os animais, é que fazem isso. Nós não. Nós temos a inteligência, o pensamento contínuo. Então nós precisamos ter esse movimento todo dia, viu gente? Todo santo dia. Acordar, lembrar, estou reencarnado,
Então eu tive a coragem de vir, eu preciso fazer esse movimento. Ah, não, vou deixar fulano. Não, a caminhada é individual. Ninguém vai me salvar. Só eu posso fazer isso. Só que tem um probleminha sério, né? Eu carrego e ando junto com o meu inimigo. Quem é o meu inimigo? Eu mesmo. O meu passado, minhas velhas manias, hábitos, desejos. Gente, como é perigoso os desejos nossos. Como os nossos desejos são perigosos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe por que Jesus teve tanta dificuldade e ainda tem tanta dificuldade até hoje? Porque ele é pobre. Ele foi pobre, ele não teve recurso nenhum. Aí você olha para Jesus e fala, mas a sociedade fala que eu tenho que ser milionário. A sociedade fala que eu tenho que ter um casão, um carrão, muito dinheiro. Aí você olha para Jesus, ele não teve, esse cara não está com nada. Não está com nada esse cara, não, eu vou até lá na igreja, vou até lá na Centro Espírita. Mas é só para ir mesmo, só para cumprir, quem sabe, né? Ter um créditozinho, se for verdade. Jesus não prolifera na nossa vida porque a gente não acredita naquilo. Amigos, nós acreditamos no Super-Homem, na Mulher Maravilha, do Homem-Aranha. A gente não faz isso? A gente não compra a ilusão? A gente compra a ilusão e acha legal. A gente compra a ilusão e vive nessa ilusão. A ilusão vende bem. Vocês viram o último filme que lançaram aí? O recorde de gente que assistiu? Maravilhoso! A ilusão vende. E o materialismo entendeu isso. E está só produzindo mais. E agora não sei se vocês perceberam, mas eles estão começando a introduzir na ilusão algumas coisas espirituais. Divertidamente, Soul, não tem? Um monte de filme que eles estão introduzindo. Por quê? Porque o materialismo tem fim. O materialismo tem fim. Agora, tenta vender Jesus. Tenta vender. Não dá ibope. Não dá ibope. Se bem que agora a gente tem aí um The Chosen, né? Quem assistiu aí, quem assiste, recomendo. Tem uma licença poética ali, viu, gente? Vocês assistem The Chosen, depois vem na Bíblia ver se é aquilo mesmo, tá? Muito legal o filme, é sensacional. É um Jesus muito mais parceirão, né? Muito bom aquilo. Mas tem que ter um olhar para aquilo, muito saudável. A gente precisa estar atento ao que a gente está comprando. Eu brinco com umas verdades. Quando a gente vai no supermercado, a gente compra saúde ou doença? O que eu compro? Isso é importantíssimo. Alguém obriga a gente a comprar? Eu compro livremente, não é assim? Eu compro livremente. E aí, será que eu estou preocupado com o amanhã, com o futuro? Será que eu estou preocupado com o futuro? Ah, não, mas eu não sei se vai ter futuro. Acho melhor vocês começarem a acreditar. Acho melhor começar a acreditar. Sexta-feira passada, aqui, nós tivemos um relato, vou repetir para vocês, do nosso querido Cícero, contando do atleticano. Lembraram? Eu já contei para alguns. Assustador, era uma reunião de socorro ao suicida. Manifestou-se um atleticano. A primeira coisa que ele perguntou foi: quanto ficou o jogo? Quanto ficou o jogo? Aí o dialogador virou e falou assim: meu irmão, agora não é hora de preocupar com isso. Agora é outro momento. Ele falou: tem uma coisa estranha. Lá em casa ninguém conversa comigo. Eu falo, ninguém me responde. Eu estou aqui falando e tem uma mulher e a voz minha saindo por ela. Nossa, estranho. Eu acho que eu já morri. O companheiro falou assim: realmente isso aconteceu. Ah, é? Então, vamos pensar sobre essa sua passagem, como é que é isso, o que você vai fazer? Aí ele: o quê? Não. Quanto ficou o jogo? Que jogo? A final que o Galo estava disputando.
Aí o Libertadores? A Libertadores, eu estava assistindo esse jogo. Quanto ficou? O Galo ganhou. Eba! Eba! Então, agora vamos pensar nessa sua vida pós-carne. Não, agora é que eu vou seguir o Galo mesmo, eu não vou pagar ingresso, eu não tenho que pagar viagem, eu não tenho que fazer nada, agora eu vou seguir o Galo mesmo. Cuidado, nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que cultivamos em nossa mente. Porque ao desencarnar, seremos e faremos as mesmas coisas. Muita atenção, né? Vocês vão ter que ler a lição em casa, porque a lição é longa, não vai dar. Nós vamos pular aqui para o finalzinho. Fala assim: o mestre de Nazaré sempre se conduziu com base em sua consciência pessoal, em sua integração com a divindade e nas leis naturais. E não porque alguém ditou a maneira que ele deveria pensar ou se comportar. Curioso isso. O mestre de Nazaré sempre se conduziu com base em sua consciência pessoal, com seu conhecimento, em sua integração, comunhão com o Pai e nas leis naturais. E não porque alguém ditou a maneira que ele deveria pensar ou se comportar. O Cristo de Deus era dirigido por razões interiores que literalmente nada tinham a ver com o fato de que alguém possa ter gostado ou não do que ele tivesse dito ou feito. Sempre considerou os mandamentos de Moisés, porém sabia que tudo que é escrito e produzido ao pé da letra, bem como tudo que é relatado de forma oral, quer dizer, passado de geração a geração, se reveste através dos séculos de uma atmosfera simbólica e mítica. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, diz Jesus no seu Evangelho de Mateus. Não vim revogar, mas dar-lhe pleno cumprimento. Sede santo como santo é o nosso Pai. Isso não está lá na Torá, no Velho Testamento? Jesus veio mostrar para nós essa realidade. Ao meu entender, o ensinamento mais grandioso que Jesus deixou para nós foi quando ele volta, conversa, ensina e come com os discípulos, mostrando a imortalidade da alma. Esse, para mim, é o top do ensinamento do Evangelho. Perguntinha: Jesus sofreu quantos dias? Vocês lembram, gente? Foi um mês, 2, uma semana? Quanto tempo que ele sofreu? 3 dias? Foi? 1 dia. 24 horas. 1 dia. E a gente carrega aquela ideia até hoje. Eu tenho um hábito muito estranho, que quando as coisas não estão muito bem na minha vida, eu penso assim: 3 dias depois eu tenho que estar em pé. Eu me dou o direito daqueles 3 dias, como Jesus. 3 dias eu dou o direito de curtir aquela dor, de fazer isso, aquela coisa. 3 dias. Passou 3 dias, eu tenho que estar aprontado, prumo, certinho, para seguir com aquela situação que aconteceu. Porque eu não posso fazer nada mais do que aquilo, a não ser aprender com aquela cena. Só posso aprender com aquilo. 3 dias para ruminar aquilo. Eu fiz errado, eu fiz certo, fulano fez errado, né? É um monte de achismo, que a gente não está na cabeça do outro, um monte de achismo. A gente não sabe as reencarnações passadas, o que eles vivenciaram, a gente também não sabe. Porque nós somos hoje a soma de tudo que vivemos. Temos em nós problemas seculares, milenares, que a gente traz para o dia de hoje. Encontra aquela pessoa que a gente teve um problema há 3.000 anos atrás. Encontra com ela. Aquilo ainda está no meu coração. Como é que eu vou lidar com aquela pessoa?
Está vivo em mim. Olho para ela, eu sinto o cheiro dela, percebo ela, quero esganar. 5.000 anos que eu tenho problema com aquela pessoa. Por isso que de vez em quando eu tenho um carinho pelo meu pai, pela minha mãe. Porque eu quero que dê certo nessa. Pelo menos no meu coração. Se papai entender, se a mamãe entender, ótimo. Mas eu estou me esforçando para viver diferente com os dois. Por isso que eu brinco que eles ainda não podem desencarnar. 90 anos e 85. Não podem ainda, porque eu ainda não aprendi tudo. Eu ainda não aprendi tudo. Eles ainda não me deram a aula completa. Ainda falta mais alguns dias de aprendizado com eles. Não penseis que vim revogar a lei dos profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. A atitude de dar cumprimento, diz Hamed, aqui proclamada, estava recoberta de nobreza corajosa para execução, realização e desenvolvimento de algo propício para a atualização do aperfeiçoamento moral da humanidade. Amigos, se a gente, antes de nascer, soubesse que a gente ia ser crucificado, a gente viria? Perguntinha boa. Jesus sabia. E ele não tornou isso a coisa mais difícil. Eu, Thelmo, olhando para aqueles companheiros dele, eu acho que ele se decepcionou muito mais com Judas. Consegue entender isso? Judas esteve com ele 3 anos, ele dando uma aula intensiva, né? Curso intensivo, mostrando para Judas a importância do dinheiro. Tem uma cena, está no livro Boa Nova, que eu adoro. Obrigado, Chico, obrigado, Humberto de Campos. Pedro vira para Jesus e fala assim, Senhor, a bolsa está vazia, nós precisamos de mais recursos, porque o Senhor está falando que nós vamos ter que construir o reino de Deus. Olha como é que a gente entende tudo errado. Vamos construir o reino de Deus, então nós precisamos de mais money, moedas. Aí Jesus olha para ele, dá aquele sorrisinho de Cristo, né? Tem o sorrisinho de Cristo, viu, gente? Ô, inocente, não sabe nada, né? O sorrisinho de Cristo. Olha para Judas e fala assim, Judas, me responde aqui, nós dois, tete a tete, quantos reais o nosso pai necessitou para construir o mundo? Sensacional isso, né? A gente acha que sem dinheiro a gente não consegue. A gente coloca o dinheiro à frente, mandando em tudo. Quantos reais Jesus, nosso Pai Jesus, utilizou para construir o mundo? Não é esse recurso que deve nos movimentar. Deus construiu o mundo por amor. Consequentemente, nos dando a vida. Isso é tão encantador quando a gente desperta para a realidade. A realidade é muito mais. Caixão tem gaveta, gente? Outro dia eu estava na porta do Mater Dei. E aí chegou um carrão, né? Bitela do carro. Eu falei, nossa senhora, nem sei a marca desse trem, carrão. Falei, vai descer lá de dentro um bitelão também, não é assim? Dono do carro, não tem que ser uma pessoa também parecida com o carro? Tadinho. A bengalinha, todo estrupiado, um segura de um lado, outro segura do outro. Eu falei assim, e o dinheiro? E o dinheiro? Vocês imaginam a dor da pessoa que tem muito dinheiro e não consegue estar saudável? Vocês conseguem entender a dor? Trabalha anos, consegue aquele dinheirão todo na hora que um amor da vida dele. Não tem isso também? Aquela pessoa que você ama, você muda tudo e você não consegue fazer com que ela esteja saudável. Isso é desesperador. O problema é que você só percebe isso depois que já pisou em cima de muita gente para alcançar aquele dinheiro. Porque essa é a experiência da vida. Você pode aprender. Outro dia eu estava reclamando com o papai, né? Falei, pai, o senhor devia ter me ensinado mais o evangelho.
Ele falou, ué, eu fiz isso. Eu falei, que é isso, pai? Você não lembra, não? Que todo dia, quando a gente ia dormir, a gente tinha que rezar o terço? É. Ele tentou. Mas naquela época eu não sabia, não dei valor. E era muito interessante que a gente tinha que ficar durinho na beirada da cama. A gente morrendo de sono, né? A gente ia dobrando assim, tudo. Aí ele só passava o olho. Acabava de rezar, tomava um corinho. Era para mim ter tido distanciamento, né, dessa religiosidade que ele me oferecia. Mas era tão forte dentro de mim que eu superei isso tudo. Aí o Hamed finaliza dizendo assim: Jesus não receava correr riscos, porque seus valores não eram locais. Olha que interessante isso. Os valores que nós devemos ter na nossa vida não pode ser resumido a esse trecho da vida. Ele tem que ser para todo sempre. Em outras palavras, não eram analisados sob a luz de um enfoque particular e geográfico. O mestre via a si mesmo como pertencente à vida universal. Nós nos vemos, amigos, pertencentes à família de Deus? Nós nos vemos como os filhos de Deus? Nós nos vemos como irmão de todos? Do planeta Terra, de Marte, de Júpiter, da outra galáxia? Nós nos vemos dentro disso? O mestre via a si mesmo como pertencente à vida universal, transcendia as fronteiras tradicionalistas, família, raça, cidade, estado ou país. Não tinha limite para ele, não se prendia a nada disso. Aliás, a coragem dos renovadores é geralmente rotulada pela mediocridade ou incompreensão da humanidade. A coragem dos renovadores é geralmente rotulada pela mediocridade ou incompreensão da humanidade, de rebeldia, desobediência e perturbação dos valores pré-estabelecidos ou convencidos. Mas o mestre não receou correr riscos na sua caminhada. Ah, coisa boa, delícia. Obrigado a todos pelo esse carinho. Que Jesus continue nos abençoando e que nós percebamos cada vez mais a importância de conhecer para transformar nosso dia em dias felizes. Obrigado, amigos. Adorei o tratamento com vocês. Jesus abençoe. Até daqui a 15 dias. Beijo no coração de todos. Obrigado, gente.